Deus diz: filho, você precisa agir urgente. Eu não o perdoarei se continuares a fazer isso. Tem momentos em que Deus não fala apenas com amor, Ele clama com urgência. E essa mensagem é exatamente isso. Um grito do céu tentando alcançar o teu coração antes que seja tarde demais. Você sente que está num ciclo que se repete, faz promessas para mudar, mas cai sempre no mesmo erro? Já se pegou dizendo: dessa vez vai ser diferente. E não foi? Pois saiba, o amor de Deus continua te cercando, mas há decisões que precisam ser tomadas agora. Deus está te dando uma última chamada para abandonar atitudes que estão te afastando do propósito, da presença dEle e da vida com propósito que Ele sonhou para você. Essa mensagem é como um espelho. Vai te confrontar, te emocionar, mas também te libertar. O Espírito Santo está clamando dentro de você. E se você ouviu esse vídeo, é porque Ele não desistiu de te alcançar. Hoje vamos falar sobre escolhas que trazem restauração da alma, respostas que você vem pedindo há anos em oração, e o porquê essa talvez seja a última chance de mudança antes que consequências irreversíveis aconteçam. Deus está falando sério. E se você ignorar isso, pode não ter uma próxima vez. Se prepare. Algo vai queimar dentro de você. Vai doer, mas também vai curar. A obediência atrasada é desobediência disfarçada. Escreva essa frase nos comentários, se você está pronto para ouvir Deus e mudar sua história ainda hoje. Antes de continuar, se inscreva no canal agora. Ative o sininho das notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a voz de Deus urgente. Você pode ser a ponte para um milagre na vida de alguém. Amor incondicional de Deus. Talvez você ache que já errou demais, que se distanciou tanto que nem sabe mais como voltar. Mas deixa eu te dizer uma verdade que muda tudo. O amor de Deus não tem prazo de validade. Ele não expira quando você tropeça, não diminui quando você vacila, não se retira quando você está em queda. Pelo contrário, é exatamente nos teus piores momentos que esse amor se torna mais evidente. Quantas vezes você se escondeu atrás de máscaras, de desculpas, de religiosidade vazia ou mesmo do silêncio? E ainda assim, a presença de Deus insistiu em te buscar. Porque Ele não ama uma versão ideal de você. Ele ama você do jeito que está agora, com suas feridas abertas, com seus medos mal resolvidos, com suas escolhas duvidosas. Deus não se impressiona com a aparência, Ele vê o coração. E o teu, mesmo confuso, ainda pulsa buscando algo verdadeiro. Esse amor não é baseado em merecimento, é baseado em natureza. Deus é amor, e quando você se perde, Ele vai atrás. Quando você se cansa, Ele carrega. Quando você erra, Ele estende a mão. Esse é o amor de Deus, constante, paciente, inexplicável. Muita gente vive se perguntando: por que Deus ainda me escuta? A resposta é simples e poderosa: porque Ele te chamou pelo nome. E quando Deus escolhe alguém, nem o pecado, nem a culpa, nem o inferno inteiro pode cancelar esse chamado espiritual. Ele continua ali, à espreita do teu sim, um sim que talvez esteja entalado na tua garganta há anos, mas que pode sair agora mesmo, se você deixar o orgulho de lado. Não importa quantas vezes você já caiu, o céu não está contando os tombos, está esperando a tua decisão de levantar. A restauração da alma começa quando você entende que não precisa ser perfeito para ser amado. Precisa apenas ser sincero. Deus não te ama menos porque você falhou. Ele só quer que você volte, que reconheça, que diga: Pai, eu pequei, mas eu estou aqui. Sabe por que essa mensagem chegou até você? Porque o próprio Deus moveu tudo para te lembrar. Você é valioso demais para desistir agora. A tua vida ainda tem páginas para serem escritas com promessa divina, com resposta de oração, com transformação de vida. E se hoje você ainda sente culpa, vergonha ou confusão, pare agora e apenas respire fundo. Deus está te dizendo: filho,
Eu nunca deixei de te amar, mesmo quando você me ignorou, mesmo quando preferiu o mundo. Eu estava lá e ainda estou. É um amor que resiste ao tempo, que suporta as tuas falhas e que não exige nada além de uma coisa: deixe-me entrar de novo. Esse amor é a base, é onde tudo começa. Mas agora é hora de entender o que vem quando você responde a esse amor. E tudo começa por algo simples, mas poderoso: a oração que você achou que ninguém ouviu. Deus ouviu sim, e é sobre isso que vamos falar agora. Resposta às orações. Quantas vezes você orou e teve a sensação de estar falando com as paredes? Sabe aquela oração sussurrada no meio da madrugada, quando ninguém mais escuta, nem você mesmo acredita muito, mas algo dentro de você insiste em clamar? Pois é, Deus ouviu. Ele ouviu cada lágrima não enxugada, cada pensamento que você nem teve coragem de colocar em palavras. Porque o Senhor não depende do volume da tua voz, Ele capta a frequência do teu coração. E aqui está uma verdade que você precisa guardar como uma joia rara: nenhuma oração feita com fé se perde no vazio. Pode até parecer que Deus está em silêncio, mas o céu trabalha em segredo. Enquanto você pensa que Ele se esqueceu, Ele está alinhando coisas que você nem imagina. Às vezes, Ele está guardando você de algo que você queria muito, mas que lá na frente te destruiria. Outras vezes, Ele está te preparando internamente para carregar o que você tanto pediu. Porque Ele é um pai, e um pai de amor não entrega algo que pode esmagar um filho despreparado. A resposta de oração não é só receber o que você pediu, é também entender o que Deus sabe que é melhor. E sim, muitas vezes a resposta dele vai ser diferente do que você espera, mas sempre será maior do que você imagina. Você pediu cura, Ele vai te dar cura espiritual, renovação interior e uma vida nova por completo. Você pediu dinheiro, Ele vai te entregar milagre financeiro, mas junto com direção de Deus, para nunca mais viver na escassez emocional, nem espiritual. Você pediu um sinal, e esta mensagem, agora mesmo, é o sinal. Você está vivendo um tempo onde Deus está respondendo orações antigas, aquelas que você já esqueceu, aquelas que foram feitas em dias de dor, em lágrimas escondidas no banheiro, no quarto escuro, no banco da igreja ou no meio do trânsito. O tempo de Deus não é o seu tempo, mas é o tempo perfeito. Ele está dizendo: filho, eu vi, eu ouvi, e agora eu estou agindo. Sabe aquela porta que você viu se fechar com dor? Deus vai abrir outra, uma porta aberta que ninguém vai conseguir trancar. Mas antes disso, Ele quer que você confie, que descanse, que entenda: o milagre já começou nos bastidores. Mesmo que os teus olhos ainda não vejam, o mundo espiritual está se movendo ao teu favor. Não permita que a demora aparente destrua a tua fé inabalável. Porque a fé não é sentir que vai acontecer. A fé é continuar acreditando, mesmo quando tudo grita que não vai. E se Deus ainda não respondeu do jeito que você quer, talvez seja porque Ele está preparando algo infinitamente maior do que o que você pediu. Algo que vai incluir provisão divina, proteção, chamado espiritual e vitória espiritual. Então, hoje, em vez de pedir mais uma vez, agradeça. Diga a Ele: Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor já está agindo. Isso muda tudo, porque a gratidão abre o céu de uma forma que o clamor sozinho não consegue. E o teu louvor, mesmo em meio à espera, é a chave que destranca portas invisíveis. Prepare-se, a resposta vem. E quando vier, você vai entender que cada minuto de espera foi parte de um plano perfeito. E agora que você sabe disso, se prepare para reconhecer os sinais. Porque onde há oração, há resposta. E onde há resposta, há milagre. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no próximo tópico: milagres e provisão divina. Você já teve aquele momento em que olhou ao redor e pensou: se Deus não intervir, eu não sei o que vai ser de mim. Pois é exatamente aí, no limite das forças humanas, que o céu se manifesta com poder.
Deus é especialista em agir quando ninguém mais consegue. E o nome disso é milagre. Milagre não é só quando o impossível acontece. Milagre é quando o natural dá lugar ao sobrenatural. É quando a promessa divina se cumpre de um jeito que você não consegue explicar, só agradecer. Deus não precisa de cenário favorável, de currículo, de boas condições ou de histórico impecável. Ele só precisa de um coração disponível, de uma fé que, mesmo abalada, ainda escolhe crer. Essa semana pode ser completamente diferente se você acreditar. Sim, esta que começou agora. Deus tem bênçãos confirmadas, revelações inesperadas e provisões que estavam retidas, mas que serão liberadas para aqueles que mantiverem os olhos nele. Não subestime o que ele pode fazer nas próximas 72 horas. Quando ele decide agir, não há crise, dívida ou diagnóstico que impeça o milagre de se cumprir. Talvez você esteja esperando uma solução financeira ou uma resposta emocional. Talvez precise de um sinal claro, de uma intervenção urgente. Pois eu te digo com convicção, a provisão divina está a caminho e ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de paz, de direção, de cura espiritual e até de restauração da alma. Deus não entrega só o que você pediu, Ele entrega o que você precisa para viver com propósito. E aqui vai uma chave poderosa. Milagres acontecem quando você age em obediência, mesmo sem entender. Lembra de Pedro? Jesus mandou lançar a rede em águas profundas, num horário estranho, num lugar improvável. Mas quando ele obedeceu, veio a multiplicação. A vitória espiritual não é só receber, é confiar a ponto de se mover mesmo quando tudo parece contrário. É hora de parar de repetir: "Ah, comigo nada muda." É hora de começar a declarar: Deus está abrindo uma porta inesperada na minha vida, porque Ele está. O problema é que às vezes estamos tão distraídos com o medo, com a correria, com a dor, que não percebemos os pequenos começos. E quase sempre, os maiores milagres começam em detalhes que parecem simples. Uma ligação, uma ideia, uma pessoa, uma nova direção, uma oração feita com fé. Essa é a hora de você olhar para o alto e dizer: Senhor, eu creio, ainda que tudo pareça contrário, eu espero em Ti. Porque quem espera em Deus nunca termina como começou. Ele pega o pouco e multiplica. Ele transforma a escassez em abundância. Ele derrama milagre financeiro onde havia apenas contas vencidas. Ele traz renovação interior onde havia cansaço e frustração. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas para viver isso você precisa fazer uma escolha: continuar vivendo no automático ou confiar que Deus pode virar a tua história ainda esta semana. E se você escolher crer, então prepare o coração, porque o que vem agora é uma cura que vai além do físico, é uma cura que toca a alma. E é sobre isso que vamos conversar no próximo tópico: cura emocional e espiritual. Você pode estar vivendo com uma ferida aberta há tanto tempo que nem sente mais a dor, mas ela ainda está ali, e Deus sabe. Às vezes, o que mais nos impede de avançar não são os ataques do inimigo, mas os traumas não resolvidos, os medos que escondemos, os ressentimentos que camuflamos com um "tá tudo bem", mas não está. E Deus, em sua misericórdia, não quer só te ver forte por fora. Ele quer te ver inteiro por dentro. Talvez você tenha aprendido a ser forte desde cedo, a sorrir mesmo quando tudo dentro gritava, a continuar servindo, ajudando, trabalhando, mesmo com o coração em pedaços. Mas chega uma hora que a alma cansa, e Deus te trouxe até aqui hoje para dizer: eu não quero que você sobreviva, eu quero que você viva. E viver de verdade só é possível quando há cura emocional e cura espiritual. Não tem nada de errado em admitir que está cansado, que precisa de colo, que tem dias em que não aguenta mais. Deus não rejeita a sinceridade. Na verdade, é justamente no momento em que você diz: Pai, eu não consigo sozinho, que Ele derrama renovação interior,
O Espírito Santo não é um luxo para os fortes, é o socorro para os fracos. E ele está presente agora mesmo, aí onde você está. Você precisa saber disso. Você não é definido pelo que fizeram com você, nem pelas palavras que te feriram, pelas traições que você engoliu calado, ou pelas portas que se fecharam sem explicação. Deus está reescrevendo a tua história. E antes de te levar para um novo tempo, Ele precisa curar o teu passado. Porque feridas não tratadas se transformam em barreiras emocionais. E Deus quer derrubar cada uma delas. Sabe aquela oração que você nunca teve coragem de fazer em voz alta? Hoje é o dia. Fale com Deus como quem conversa com um pai que entende tudo. Diga a Ele onde dói, onde você caiu, onde foi humilhado, onde foi rejeitado. Ele já sabe, mas precisa que você abra o coração, porque a cura só entra onde há permissão. E tem mais, a cura espiritual também passa pelo perdão. Talvez não por causa dos outros, mas por você mesmo. Carregar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. E Deus quer limpar essa área escura dentro de você, te dar paz, te devolver a leveza. Porque o que está por vir exige espaço, exige liberdade interior, exige alma restaurada. Comece com passos pequenos, leia os salmos em voz alta, escreva cartas para Deus contando tudo o que você sente, busque ajuda se for necessário. Mas não fique parado. O que está te paralisando hoje, Deus quer usar amanhã como testemunho de transformação de vida. E essa transformação começa com a decisão de deixar Deus tocar onde mais dói. A cura que você precisa não está longe, ela já começou. E quanto mais você se abrir, mais o céu vai se mover a seu favor. E agora que você está sendo restaurado por dentro, vem algo ainda mais precioso: direção clara para o seu caminho. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir: direção e propósito. Você já sentiu como se estivesse andando em círculos? Como se cada decisão levasse ao mesmo lugar, e esse lugar fosse vazio? Pois saiba, isso não é fracasso, é apenas a ausência de direção. E Deus, que te ama com amor eterno, não quer te ver vagando sem rumo. Ele tem um plano, Ele tem um caminho, e Ele está pronto para te guiar. Mas antes, você precisa parar e ouvir. A maior armadilha do inimigo não é o pecado escancarado, mas a distração. Ele vai te manter ocupado, apressado, rodeado de barulho, para que você nunca perceba o que realmente importa: a direção de Deus. Porque quem ouve a voz do Pai não perde tempo com atalhos. E se você anda confuso, sem saber se vai ou fica, se investe ou desiste, se fala ou silencia, talvez seja porque você está consultando todo mundo, menos aquele que escreveu o roteiro da sua vida. A palavra profética de hoje é clara: Deus quer guiar cada passo seu, e não apenas os grandes. Ele quer estar nas pequenas decisões também, no que você posta, no que você consome, no que você responde ou silencia, no que você investe seu tempo. Quando você convida Deus para participar dos detalhes, Ele organiza o todo, e de repente tudo começa a fazer sentido. Mas atenção, direção nem sempre é lógica. Às vezes, Deus vai te mandar fazer algo que parece loucura para os outros, como largar algo estável por um chamado, como perdoar quem te feriu profundamente, como ir por um caminho que ninguém antes seguiu. Mas quando a direção vem de Deus, o impossível vira estrada, e mesmo que ninguém entenda, o céu estará te respaldando. Você não está aqui por acaso. Existe um chamado espiritual sobre sua vida, e ele não é para depois que você melhorar ou estiver pronto. Ele é para agora, porque Deus capacita enquanto você caminha. A vida com propósito não começa quando tudo está resolvido. Ela começa quando você decide confiar, mesmo com tudo ainda bagunçado. E se você quer encontrar esse propósito, comece buscando mais a intimidade com Deus do que as respostas imediatas. Um bom lugar para começar
Leia Provérbios, um capítulo por dia. Escreva suas dúvidas e leve para a oração. Se puder, jejue um dia por semana e peça clareza. Faça silêncio interno e externo, porque a voz de Deus não grita, ela sussurra. E você precisa aprender a escutar. E uma coisa importante, direção exige constância. Não adianta buscar Deus só nas crises. Quem anda com Ele aprende a ouvir até nos detalhes. E quando você vive guiado por Ele, até os desvios viram lições, até os nãos viram proteção. A direção de Deus é o que transforma caminhos incertos em estradas de paz. E talvez você esteja pensando, mas como vou conseguir seguir esse caminho? A resposta está na próxima chave espiritual, a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem ela, também é impossível continuar de pé. Então se prepare. Agora é hora de fortalecer sua caminhada com a fé inabalável que move o coração do céu. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Fé e perseverança. A fé é linda quando tudo dá certo, mas ela se revela mesmo quando tudo parece dar errado. É fácil dizer eu confio em Deus quando o dinheiro está na conta, a saúde vai bem e os planos estão funcionando. Mas o verdadeiro poder da fé inabalável aparece quando tudo desmorona e você ainda assim permanece. Quando os ventos contrários sopram e você diz, eu sei em quem tenho crido. Talvez você esteja cansado, não só fisicamente, mas cansado de tentar, de acreditar, de recomeçar. Cansado de esperar uma promessa que parece que nunca vai se cumprir. Mas deixa eu te dizer algo que pode renovar tua alma. Deus não te esqueceu. Ele está te moldando. E o que você chama de atraso, Ele chama de preparação. A promessa divina que Ele fez não está morta. Só está sendo refinada. E sabe o que mantém essa promessa viva? A tua perseverança. A tua decisão de continuar mesmo quando o mundo manda parar. Tem dias em que a fé vai ser só um sussurro. E tudo bem, porque fé não é grito. Fé é permanência. É acordar, olhar para o céu e dizer, eu continuo confiando, ainda que eu não veja, ainda que doa. A fé verdadeira é como uma raiz. Ela se aprofunda em tempos de seca. E quanto mais profunda a raiz, mais frondosa será a árvore. Então, se a tua vida parece estéril agora, talvez seja porque Deus está aprofundando tua base, te ensinando a depender dele e não das circunstâncias. Porque quem tem fé firme não se abala com diagnósticos, perdas ou atrasos. Quem tem fé firme permanece. Você acha que José, preso injustamente, parou de acreditar? Ou que Davi, escondido em cavernas, desistiu do trono que Deus prometeu? Eles continuaram, chorando sim, questionando às vezes, mas nunca parando. E é isso que Deus está te chamando para fazer hoje, não parar, porque parar é negar a tua essência. E você foi criado para ir além, para vencer, para carregar dentro de si uma fé que quebra cadeias, que move montanhas, que atrai milagres financeiros, cura espiritual, provisão divina e resposta de oração. E se você quiser fortalecer essa fé, comece com pequenas atitudes. Leia Hebreus 11, o capítulo dos heróis da fé. Anote os versículos que mais tocarem seu coração, memorize promessas e, mais do que tudo, pratique. Fé sem ação é fé morta. Então, se Deus te mandou fazer algo, faça, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Porque a obediência é o palco onde a fé se manifesta. E lembre-se, o tempo de espera não é castigo, é campo de treinamento. Quem é fiel no deserto está pronto para governar na promessa. Persevere, insista, continue orando, servindo, sonhando. Porque quem planta com fé, colhe com abundância, e logo, muito em breve, você vai olhar para trás e perceber, valeu a pena. E quando esse momento chegar, você não será mais o mesmo, porque a fé que te sustentou vai te conduzir a um tempo novo,
Um tempo de transformação e renascimento. E é exatamente isso que vem a seguir: transformação e renascimento. Chega um ponto na vida em que a gente simplesmente não aguenta mais viver do mesmo jeito. Não é cansaço físico, é algo mais fundo. É a alma gritando por mudança. Se você está sentindo isso, então ouça com atenção. Deus não quer apenas te melhorar, Ele quer te transformar. E quando Deus transforma, Ele não faz remendos, Ele faz tudo novo. Ele opera um verdadeiro renascimento espiritual. A transformação de vida começa quando você decide que não dá mais para continuar vivendo conforme os padrões antigos. É quando você para de maquiar a dor, de esconder os erros e decide se despir diante de Deus. É nesse lugar de entrega que o céu invade. E o Espírito Santo não vem para te acusar, ele vem para restaurar, para arrancar as raízes da culpa, do orgulho, da amargura e plantar no lugar a leveza da graça. Talvez você ache que já foi longe demais, que já passou da linha. Mas deixa eu te dizer, o amor de Deus alcança até os porões da alma. Mesmo quando você acha que não merece mais uma chance, Ele te estende a mão, e não apenas para te levantar, mas para te reposicionar, porque o propósito que Ele colocou em você ainda está de pé. E sim, Ele pode usar até as tuas quedas para cumprir aquilo que prometeu. Transformação não é um clique instantâneo, mas um processo, às vezes doloroso, porque exige abandonar velhos hábitos, desconstruir crenças, deixar pessoas para trás. Mas tudo isso é necessário, porque não dá para viver um novo tempo com a mentalidade do tempo antigo. E se você quer viver o que nunca viveu, vai precisar fazer o que nunca fez. Confiar plenamente, entregar totalmente, se permitir ser moldado dia após dia. Comece hoje com algo simples. Pegue um caderno e escreva tudo o que você quer deixar para trás. Medos, pecados, relações, pensamentos. Depois ore sobre aquilo e entregue, literalmente. Diga a Deus: eu não quero mais carregar isso. Me transforma. Você vai se surpreender com o que acontece quando a entrega é genuína, porque o céu responde à sinceridade. A renovação interior acontece quando a gente se esvazia de tudo que pesa e se enche da presença de Deus. E quanto mais você se aproxima dele, mais você muda. Não por pressão, mas por revelação. Deus te mostra quem você realmente é. E acredite, você é muito mais do que os seus erros. Você é filho, escolhido, chamado, redimido, alvo de uma promessa divina que não será revogada. E quando essa transformação se completa, algo poderoso acontece. Você para de se arrastar pela vida e começa a caminhar com firmeza. Porque agora você sabe quem é, de onde veio e para onde está indo. E o passado, ele ainda existe, mas não te define mais. Você é nova criatura. Você foi feito para viver com propósito. E agora que você está sendo renovado por dentro, é hora de falar da proteção que vem do alto, da segurança que só Deus pode dar. E é sobre isso que vamos conversar no próximo tópico: proteção e segurança. Se você soubesse tudo o que Deus já te livrou, sem que você nem soubesse, cairia de joelhos agora mesmo em gratidão. Tem batalhas que você nunca viu, ataques que nunca chegaram, armadilhas que nunca se concretizaram. E sabe por quê? Porque a proteção divina já estava em operação. Anjos foram enviados, portas foram trancadas, caminhos desviados, tudo para te guardar. A gente vive numa guerra invisível. O inimigo sabe o quanto você carrega de potencial. E é por isso que ele tenta tanto te distrair, te desanimar, te sabotar. Mas há algo que ele nunca vai conseguir romper: a cobertura do céu sobre tua vida. Você é guardado, escolhido, amparado. A tua vida está nas mãos daquele que nunca dorme. Tem gente que te olha e não entende como você ainda está de pé. Depois de tudo o que viveu, era para você ter desistido, surtado, se perdido. Mas você não caiu,
porque o Espírito Santo sustentou, porque o amor de Deus cercou, porque a presença dele foi teu escudo, mesmo quando você nem percebia. E sim, ele continua fazendo isso, agora mesmo. Você pode ter enfrentado traições, ataques espirituais, injustiças, olhares invejosos, mas nenhum deles conseguiu te parar. Isso não é força tua, isso é proteção divina. Deus colocou uma cerca ao teu redor, uma blindagem espiritual. E ainda que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, como diz o Salmo 91, você não será atingido. Mas atenção, proteção também envolve obediência. Não adianta pedir livramento enquanto você insiste em andar em lugares ou relacionamentos que Deus já mandou deixar. Às vezes, a maior proteção que Deus te dá é uma porta fechada. Um não, um afastamento. Não reclame, agradeça. Ele está te livrando de algo que os teus olhos não veem, mas que o céu já discerniu. Quer um conselho? Ore todos os dias pela tua casa, pela tua mente, pelas tuas decisões. Declare a palavra profética sobre seus caminhos. Peça ao Espírito Santo para te mostrar quem deve permanecer e quem precisa sair da sua vida. Porque nem todo mundo que está perto tem boas intenções. E você precisa estar atento. Deus não quer só te proteger do que está fora. Ele quer te proteger do que está disfarçado por dentro. E tem mais. A verdadeira segurança não está no dinheiro, no status, no controle. Está na dependência total de Deus. Quando você confia, você descansa. Quando você descansa, você vê. E quando você vê com os olhos espirituais, percebe que nunca esteve sozinho. O céu está em guerra por você todos os dias e já tem vitória decretada em áreas que você nem imagina. Agora que você entendeu que está protegido, chegou a hora de entender por que essa proteção é tão valiosa. Porque Deus quer se relacionar com você, quer intimidade, quer profundidade. E isso é o que vamos aprofundar a seguir. Intimidade com Deus. Existe uma grande diferença entre conhecer Deus de ouvir falar e conhecê-lo de verdade. A maioria das pessoas conhece Deus como um conceito, uma doutrina, uma religião. Mas poucos conhecem o Pai como amigo, como abrigo, como companheiro de jornada. E é exatamente isso que o coração do Senhor deseja de você. Intimidade, uma relação diária, sincera, viva. Deus não está te chamando para uma religiosidade de domingo. Ele quer café com você na segunda, silêncio com você na terça, choro com você na madrugada de quarta. Ele quer estar nas tuas risadas e nos teus dilemas, nas tuas decisões e nas tuas confusões. Intimidade é isso. Acesso, liberdade, um espaço onde você não precisa fingir, não precisa impressionar. Pode ser você exatamente como está. E talvez você esteja pensando, mas como eu me aproximo mais de Deus? Comece com o que você tem. Separe 10 minutos por dia para conversar com Ele. Não precisa de palavras bonitas, só precisa de verdade. Ore do seu jeito. Leia a palavra. Pegue o livro de João e comece a conhecer Jesus como Ele realmente é. Você vai se surpreender com a sensibilidade, a firmeza e o amor que Ele carrega. Crie o hábito de ter encontros diários com Deus. Faça disso uma prioridade. Não precisa ser 1 hora, mas seja constante. E quando a intimidade começa a crescer, você vai notar algo incrível. O mundo pode estar um caos, mas dentro de você, a paz. Isso é fruto da presença de Deus. Uma presença que preenche, cura, orienta e transforma. Muita gente quer milagre, provisão, resposta, mas não quer relacionamento. Só que a provisão divina é consequência de andar com o provedor. O milagre financeiro é resultado de caminhar com o dono do ouro e da prata. A restauração da alma vem quando você abre o coração para aquele que te conhece melhor do que você mesmo. Não há cura sem presença, não há direção sem comunhão, não há vida plena sem conexão.
E sabe o que é mais lindo? Quando você se aproxima de Deus, Ele se revela, Ele começa a falar, Ele começa a mostrar coisas que estavam ocultas. Você passa a discernir melhor as decisões, começa a ver o mundo com os olhos do céu. Isso te afasta de erros, te protege de ciladas, te dá uma visão que não se compra com sabedoria humana. É a direção de Deus fluindo em você. Deus quer te contar segredos, quer te fazer enxergar quem você é de verdade. E, acima de tudo, quer que você entenda o quanto é amado, especial, necessário. Mas essa revelação não acontece na correria. Ela acontece no secreto, no quarto fechado, no coração quebrantado. E quando você se posiciona nesse lugar, tudo muda. Porque quem anda com Deus anda em segurança, anda com paz, anda com propósito. E agora que você está construindo essa intimidade, é hora de se lembrar do valor que você carrega, da identidade que o céu te deu. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo e último tópico: valor e identidade. Você tem ideia de quem você é? De verdade? Porque se você soubesse, jamais se colocaria para baixo. Jamais aceitaria migalhas de amor, relações rasas, palavras que diminuem ou lugares que não te honram. E Deus está te chamando agora para olhar no espelho com outros olhos, com os olhos do céu. Você tem valor, você carrega identidade, você é filho amado. O mundo tentou te rotular com base nos teus erros, nas tuas quedas, nas tuas limitações, mas o céu te define pelas promessas divinas que foram escritas sobre você antes mesmo de você nascer. O diabo te chama pelo teu passado, mas Deus te chama pelo teu destino. E não importa o que disseram sobre você, o que Deus diz é maior. E Ele está dizendo: você é escolhido, separado, marcado pela minha graça. Não aceite ser definido pela dor, nem pelo abandono, nem pela rejeição. Nada disso muda a verdade do céu. Você é precioso demais para viver em dúvida sobre o seu valor. A tua história não é um acidente. Teus dias não são aleatórios. Existe um chamado espiritual sobre sua vida. E é tempo de assumir quem você é: herdeiro, portador da luz, embaixador do reino, templo do Espírito Santo. Mas atenção, identidade precisa ser fortalecida todos os dias, porque o inimigo vai tentar roubar isso de você, com mentiras, comparações, humilhações disfarçadas. E se você não estiver firmado na palavra profética de quem Deus diz que você é, vai acabar vivendo como escravo, quando na verdade foi chamado para reinar. Vai andar curvado quando nasceu para caminhar de cabeça erguida. Quer uma dica prática? Pegue versículos que falam sobre quem você é em Deus e declare em voz alta todos os dias: eu sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Eu sou filho amado. João 1:12. Eu sou obra-prima do Criador. Efésios 2:10. Essas palavras não são clichês. São escudos contra a dúvida, a comparação, a insegurança. Elas firmam tua fé e restauram tua autoimagem aos olhos do Pai. E entenda, o teu valor não está em fazer, mas em ser. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa se encaixar em padrões humanos. Deus te desenhou único, e o que Ele te confiou, ninguém mais carrega. Por isso, pare de tentar copiar os outros. A vida com propósito começa quando você aceita quem é e abraça o que Deus colocou só em você. Você não é invisível para o céu, não é esquecido e com certeza não é acidental. Deus te conhece pelo nome e te chamou para marcar essa geração, para viver com autoridade, para inspirar transformação, para carregar a presença de Deus por onde passar. Então não viva como mendigo espiritual quando o Pai já te convidou à mesa. Levante-se, olhe para dentro com os olhos do Espírito e assuma quem você é, filho do Altíssimo. E agora que tudo isso foi dito, você tem uma escolha. Vai continuar ouvindo as mentiras que te diminuem ou vai viver à altura da identidade que Deus te deu? Porque chegou a hora de se posicionar. E eu te garanto, o céu está pronto para respaldar quem se levanta com fé.
Agora que você ouviu cada palavra, deixa eu te perguntar com toda a sinceridade: o que mais Deus precisa fazer para você agir? Quantas confirmações ainda serão necessárias para você deixar aquilo que está te afastando do céu? Quantas vezes mais o Espírito Santo vai te visitar antes de você decidir obedecer de verdade? Essa mensagem não veio por acaso. Ela é uma linha direta entre o coração de Deus e o teu. E Ele está dizendo: filho, chega. Chega de fugir, de adiar, de se esconder. É agora ou nunca. Você já percebeu que o vazio não passa, que a culpa não some, que o brilho das coisas do mundo é passageiro? Então, por que continuar insistindo? Por que permanecer em um caminho que só te leva para longe do teu propósito? Deus está te chamando hoje para uma vida com propósito, para viver o sobrenatural, para experimentar o que é ser guiado pela presença dele todos os dias. Mas a decisão é sua. Você vai continuar no ciclo ou vai romper com ele de uma vez por todas? Vai continuar alimentando o que te destrói ou vai entregar nas mãos de Deus e confiar que ele tem algo muito maior? Pare agora, respire, ore, tome uma decisão, uma só, mas que mude tudo. E se essa mensagem falou profundamente com você, se sentiu que Deus te confrontou em amor, então deixe isso visível para o mundo espiritual. Escreva nos comentários agora mesmo: eu escolho obedecer. Declare isso como uma profecia sobre sua vida. Isso é mais do que um comentário, é um posicionamento. E antes de sair, não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir esta mesma mensagem urgente. Deus falou com você hoje. Agora cabe a você responder.